Oi, meus amores, estou começando um vídeo para vocês. Se inscreva no canal, deixe like lá, primeiramente, e vamos pro vídeo. Uhul! O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a minha história com meu marido e onde eu conheci ele, como é que a gente se conheceu. Pessoal, eu fui para o Rio de Janeiro com 17 anos e completei, logo em seguida eu fiz 18 anos lá, completei 18 anos lá. Ah, agora eu entendi! E aí eu trabalhei de babá num apartamento lá, trabalhei de babá, cuidava de uma menina lá, numa outra casa lá, de doméstica de novo. E depois eu fiquei desempregada por um bom tempo, trabalhei num supermercado lá, que era pequeno, um mini supermercado. E depois saí desse mini supermercado e fiquei um bom tempo desempregada. E depois eu arrumei um emprego num supermercado grande e fui trabalhar. E lá nesse supermercado trabalhava uma turma de 8 da manhã às 8 da noite. E outra das 8 da noite às 8 da manhã. Esse supermercado era 24 horas, né? Então, eu ficava no caixa do supermercado e ficava também na recepção, onde guardava embrulho, né? Nesse dia que eu tava na recepção, então meu marido chegou, né? Chegou lá, ficou lá na recepção, conversando, puxando conversa, né? E conversando comigo, e eu conversando com ele. Eu tinha a roupa, o uniforme lá era macacão, e esse macacão tinha um bolsinho aqui na frente, né? E ele começou a perguntar se eu tinha namorado, onde é que eu morava, essas coisas, né? De rapaz que pergunta, né? Pra jovem. E então eu falei pra ele que eu não tinha namorado, falei pra ele onde eu morava. E eu também fui perguntando, né, onde é que ele morava, se ele tinha namorada e por que ele estava me perguntando se eu tinha namorado. E ele foi respondendo, a gente foi conversando, né, foi aprofundando a conversa e depois ele saiu. Aí tinha um primo dele que trabalhava na garagem do supermercado, né. E ele saiu e depois ele voltou de novo e deixou um telefone, né, de contato para mim dar uma ligada para ele. Essa minha história é engraçada com ele, pessoal. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Vocês vão rir. E depois ele me deu o telefone. E quando eu peguei o telefone dele que eu pus no bolsinho do uniforme, eu já tinha 5 telefone. No bolsinho do meu uniforme. Eu tava com 5 e o dele foi o 6º telefone. Eu tô passada, chocada. Nesse dia, nossa, meu Deus do céu. Nesse dia parece que eu tava inspirada. Eu tinha 5 número de telefone. E aí ele foi embora, pediu para eu ligar para ele e eu não liguei. Eu não liguei para ele. Aí passou-se uns 3 dias e eu não liguei. Aí depois, nos 4 dias mais ou menos, ele apareceu lá no supermercado. E nesse dia eu tava no caixa. E não deu muito para conversar com ele, né? Aí depois ele foi lá, comprou um Danone, né? E passou no meu caixa. E depois que ele passou no meu caixa, ele deixou um bilhete lá pra mim, né? Aí depois que terminei tudo lá no caixa, que eu saí de hora de almoço, aí eu li o bilhete. Aí ele tava perguntando no bilhete por que eu não liguei pra ele, que ele ficou ansioso e esperando eu ligar e eu não liguei. E aí eu tinha um jeito assim que as pessoas falavam, dava telefone, essas coisas pra mim, e eu fingia que eu não tava nem aí. Então tinha vezes que eu pegava o telefone
jogava no lixo, descartava tudo e não tava nem aí. E depois eu fiquei com o telefone dele. Aí ele foi lá no supermercado depois, ele era insistente. Aí ele foi lá no supermercado depois e ele... eu tava na recepção, foi um dia que eu tava na recepção de novo. E ele chegou e perguntou pra mim por que eu não tinha ligado pra ele, que ele tinha esperado e por que eu não liguei. E eu respondi pra ele que eu não liguei porque eu não tive tempo. Eu era muito ocupada e que eu não tive tempo. E ele riu da situação, né? Conforme eu falei, ele riu. Porque um telefonema, né? A pessoa dá a qualquer hora. Aí ele falou assim que em umas 6 horas, que eu saía 6 horas, né? Não, eu saía 8 horas. Porque há uma turma de 8 da manhã e outra 8 da noite. Então, quando foi 7h40 ele tava lá. 7h30 mais ou menos, ele tava lá. E ficou lá. Meus amores, ele parecia um carrapato. Meu Deus do céu, ele não saiu de perto daquela recepção onde eu tava. Ficou lá e depois... Aí quando foi na hora de eu sair, ele falou assim que ia me esperar num bar que tinha do lado. E eu falei, tá bom. Quando eu terminar aqui eu vou trocar de roupa e vou te encontrar lá. E ele ficou lá me esperando. E eu não apareci, meus amores. Eu subi, troquei de roupa, peguei minha mochila, botei nas costas, me mandei, fui embora. E ele ficou lá esperando. Um tempão me esperando e eu não apareci. E eu fui embora. Quando chegou lá na praça, eu tava dentro do ônibus e tinha um cara sentado lá na praça. E o cara olhava pra mim, enquanto o ônibus tava parado, o cara olhava pra mim, piscava o olho e olhava. Aí quando o ônibus saiu, eu fiz uma careta horrorosa pro cara. Eu era triste. Eu fiz uma careta horrível pro cara. Porque ele ficou me encarando, eu fiquei encarando ele lá dentro do ônibus também. Mas ele não ia dentro do ônibus, ficou lá no ponto, né? Então, quando o ônibus deu partida, fiz uma careta horrível pra ele. E fui embora. Aí chegou em casa falando pra minha irmã morreu de rir. E o seguinte, e resumindo a história, eu dei 3 fora no meu marido, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu não fui encontrar com ele, eu marquei 3 vezes e não fui encontrar com ele. Todas as vezes eu fui embora. Mas quando foi um dia, eu tava indo pro ponto do ônibus, e quando eu tava indo, eu levei o maior susto. Nossa, eu nunca esqueço aquele susto. Mas até que foi um susto bom, né? Quando eu vi, aí ele pegou minha bolsa por trás. Ele tava me seguindo. Ele veio, eu pensei que ele tinha ido embora, ele não foi. Era um carrapato mesmo. Ele me seguiu quando eu saí do serviço. Ele me seguiu quando eu ia pro ponto do ônibus. E quando foi no caminho, aí ele fez isso aí. Aí fui conversando mais ele até lá na praça, onde eu pegava o ônibus. E lá a gente ficou conversando. Eu cheguei em casa atrasada por causa dele. E fiquei lá conversando. E depois ele me roubou um beijo. Glória a Deus. Lá na praça, nessa praça aí onde eu pegava o ônibus. Ele me roubou um beijo. Aí eu olhei pra ele assim e perguntei pra ele se eu tinha dado... Assim, que eu tinha dado confiança, né? Pra ele fazer aquilo ali. Aí ele falou assim que eu não tinha dado não, mas ele fez assim mesmo, porque deu vontade. Foi assim que ele falou. E daí a gente começou, ficamos namorando, e a gente conversou e tudo, e a gente ficou namorando. E um dia de domingo, eu combinei tudo certinho, mas a mãe dele tinha vindo lá de Esperança, que a mãe dele mora em Esperança, morava, né, que ele não tem mais mãe, meu marido, né. Então ela vinha tratar do irmão dele e ele queria muito que ela me conhecesse. Nossa, ele queria muito, muito mesmo que eu me levar pra mãe dele conhecer. Minha linda, eu acertei tudo com ele, ficou tudo certinho. Quando foi no domingo, tô passada. Coitado, ele foi lá me esperar, me esperou, eu não apareci.
Eu fiquei com vergonha de encontrar os irmãos dele e encontrar a mãe dele. Eu fiquei morrendo de vergonha. Então ele foi falar que ia encontrar com a mãe dele, eu peguei e não fui. Fui pra casa da minha irmã. Eu não acredito no que eu ouvi. Longe pra caramba da onde ele marcou pra me encontrar. Então eu fiquei na casa da minha irmã, passei o domingo todo indo na minha irmã. Meu Deus do céu. Quando foi no domingo, quando foi na segunda-feira que eu fui trabalhar, meus amores, ele apareceu lá. Eita porra! Meu Deus, no meu trabalho. Ainda agradeci a Deus que eu tava no caixa. E não deu pra ele falar nada, porque não deu. E ele saiu, ele passou no caixa. Dessa vez ele comprou só um biscoito, aquele biscoitinho recheado. E foi lá pra garagem. Eu pensei que ele tinha ido embora. Ele não foi, ele ficou lá na garagem junto com um primo dele que trabalhava lá. Que ele ainda mentiu pra mim, dizendo que o primo era primo dele, mas não era. Era só amigo. Mas ele ficou lá conversando até a hora do meu almoço. E quando foi na hora do meu almoço, que eu tava saindo com a menina, com a minha amiga lá que trabalhava comigo, e ele me abordou lá na frente do supermercado. Uhul! Era uma pedra no meu sapato. E eu saí, que eu disse pra ele que eu ia na loja comprar um secadorzinho pra mim, né? Então, um secador de cabelo, que eu sempre saía, mas as meninas, pra dar uma voltinha, que a gente tinha 2 horas de almoço. Então ele foi com a gente até a metade do caminho, porque ele tinha que trabalhar. O meu almoço foi 11h30, né? Porque tinha outra turma que almoçava de meio-dia e uma de 11 horas, né? Então eu peguei, fui lá pro mercadinho mais menino, e ele andou um pedaço com a gente, comigo, conversando. Aí ele me perguntou por que eu não fui, que ele tinha arrumado tudo lá pro eu ir pra conhecer a mãe dele, não sei o que, aquela conversa, né? Eu falei pra ele que eu não tinha ido, aí eu inventei. Ah, meus amores, eu não gostava muito de ir, porque eu não... Nossa, dava vergonha, então eu não fui. Eu não acredito no que eu ouvi. Aí eu conversei com ele, eu falei que não fui, porque a minha irmã ficou ruim, o meu sobrinho também não estava muito bem, eu tive que ir lá, que eu fiquei preocupada, essas coisas, então eu botei uma desculpa. Eu tô chocada. E Eu tô passada, chocada. ele marcou outro encontro. Aí ele marcou, eu também não fui não. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí depois, eu encontrei com ele e eu conversei com ele, eu expliquei pra ele, né, tudinho, porque eu não fui, porque eu fiquei com vergonha de encontrar a família dele, que eu não conhecia a família dele e tal, essas coisas assim. Aí ele falou que eu não tinha que ter vergonha, essas coisas assim. Depois, aí eu fui com ele e ele me apresentou pra família dele, mas foi uma enrolada. Foi uma enrolada pra ele me levar lá, porque eu tinha vergonha. E um milagre acontecer! Então, e depois aí eu liguei pra ele e a gente ficou namorando. E depois eu saí de lá, da onde eu morava, né? E saí da firma lá onde eu trabalhava. E depois eu fiquei na minha irmã, e era longe, né? Aí depois eu deixei ele pra lá, esqueci ele. Deixei ele pra lá. Aí depois ele ligou pra mim, perguntando que eu tinha sumido, que eu não tinha ligado mais pra ele, que não sei o que. Então eu deixei pra lá. Eu fiz essa experiência aqui de cabeça. Ó, fica pra vocês, hein, uma dica. Eu era nova, eu tinha 20 anos. Então, não, 19 anos. Então, eu fiz essa experiência na minha cabeça. Eu pensei, se eu ficar longe dele, se eu não ligar pra ele, não escutar a voz dele, não conversar com ele, aí eu senti saudade dele, vontade de estar perto dele, vontade de abraçar, de beijar e se encontrar com ele. Safada! Então eu vou saber, eu vou ter a certeza que eu gosto dele e que eu amo ele. Então eu fiz essa experiência, sumi, fui embora. E nem dei notícia. Que demais! Aí eu arrumei emprego, tava na casa da minha irmã e arrumei emprego. Lá no Rio de Janeiro, num lugar chamado Meia, no Rio. Sabe qual é o problema de acordar no Meia?
O Meyer. De Janeiro. Então eu fui trabalhar lá. Aí um dia eu tava vindo e me deu a vontade, eu liguei pra ele. Aí eu marquei o encontro com ele e à tarde, quando eu voltei de trabalho, eu me encontrei com ele de novo. Aí pronto, a gente pegou a namorar. Comecemos a namorar. De novo. Ele perguntou pra mim se eu não ia sumir de novo. Que ele não entendeu porque que eu sumi. Eu não dei mais notícia e que eu sumi. Então, aí a gente começou a namorar de novo e nisso aí a gente se juntou-se. Eu trabalhando numa casa de família, ele trabalhava em Copacabana, numa padaria. E eu trabalhava em casa de família porque tinha onde eu dormir, né? Que eu morava longe da minha mãe e eu não queria morar com as minhas irmãs nem com meu irmão. Então, eu arrumei a casa de família porque eu tinha trabalho, né? E tinha dormida e eu ficava lá de boa. Então, pessoal, foi isso aí. Aí eu me juntei com ele, a gente foi morar junto, fiquemos 4 anos, quase 5 anos morando junto. E depois nasceu meu filho, que é o meu filho Alif, que hoje tem 25 anos. Nasceu de um grande amor. Que fofinho! E estou com meu marido até hoje. E meu filho foi a nossa história. Meus filhos, né? Meus 2 filhos. Foi a minha história, foi os 2 amores que eu tive na minha vida, né? Assim, de fruto do nosso amor, da nossa história. Então, meus amores, eu não vou resumir a história. Eu vou deixar aqui, então, essa foi uma metade da minha história com meu marido. Então, se vocês quiserem a parte 2, bote lá nos comentários, que eu respondo para vocês, continuo da história. Então, foi o vídeo de hoje, que não vai ficar um vídeo muito comprido. Então, foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Beijinho da Mari. Coraçãozinho da Mari. E até o próximo vídeo. Tchau!